tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer a segunda aula falando sobre a escola dominical. A primeira aula que nós fizemos sábado passado foi falando sobre a importância do aluno para a escola dominical. Então hoje eu quero falar, sobre o professor precisa ter visão. Então eu quero dar sequência no texto que foi lido sábado passado, que é o texto de Mateus, capítulo 4 e o versículo de número 18. Aí assim vamos estar iniciando essa aula. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então, a primeira aula nós pegamos a primeira parte desse texto, onde falamos que Jesus estava andando ali junto ao mar da Galileia. E agora eu quero pegar essa segunda parte, onde ele vai ver dois irmãos e chama esses dois irmãos para fazer parte do seu ministério, ou para ser discípulo, ou para ser seus alunos. Então, nesse ponto que eu quero nessa segunda aula, o professor precisa ter visão. O primeiro ponto então que eu quero observar nessa segunda aula é que quem ama não faz distinção entre os seus amados, não escolhe a quem amar. Então, um professor que ama os seus alunos, ele não vai fazer distinção eu amo mais a esse por causa disso, eu amo menos esse. Não. Ele ama os seus alunos. Ele tem um carinho especial por todos os alunos. E é assim que nós temos que ter. Não fazer divisões onde eu gosto mais de um e menos de outro. E assim causando aquelas divisãozinhas dentro da nossa própria classe. Mas não, eu amo todos em Cristo Jesus. Então eu tenho que amar os meus alunos, independente desses alunos serem carinhosos comigo ou ter uma afinidade comigo. Não, mas eu tenho que amar a eles de forma igual, para que não venha criar sentimentos de inveja dentro da própria classe, dentro das nossas próprias classes, e para que não venha haver uma divisão dentro da nossa classe. O que nós devemos fazer é amar sem distinção esses nossos alunos. Outro ponto que eu quero observar é que perceba que Jesus não procurou apenas homens bem treinados, eloquentes ou de grande influência para estar ao seu lado como aluno ou discípulos. Jesus conversou, teve discípulos que tinham eloquências, que tinham influências, mas só tem que esse não foi a visão do ministério de Cristo. Ele veio chamar todos, ele veio fazer discípulos, independente de classe, de cor, etnia. Ele veio fazer discípulo. Ele não amou com distinções. Eu amo porque vocês são judeus, eu amo porque vocês são gentios, eu amo porque vocês são... Não. Ele nos ama. E por ele nos amar, é que ele se entregou na cruz do Calvário. E hoje nós podemos servir ele como discípulos, como alunos de Cristo Jesus. Então, a gente precisamos sim ter alunos que têm uma capacidade intelectual, até mesmo mais do que um outro aluno ali, mas só tem que eu não posso amar mais a esse e menos esse. Não, eu tenho que amar os dois na mesma medida, e assim está auxiliando todos os dois na caminhada cristã. Tanto que tem um intelecto alto, tanto aquele que tem um intelecto baixo. Mas eu tenho que amar os dois
e conduzi-los a Cristo em nome de Jesus. E conduzi-los a Cristo. E aos poucos, e trabalhando com aquele que tem uma intelectualidade pouca, entender as dificuldades desse aluno, trabalhar dentro dessas dificuldades para que ele possa crescer junto com a classe, para que ele não venha ficar para trás e até venha desistir da escola dominical. Então o amor faz isso. Eu não vou deixar ninguém para trás. Vamos caminhar juntos. Vamos ir até o final juntos, em nome de Jesus. Outro ponto, então, que nós observamos ainda é que o maior problema hoje é que não queremos gastar tempo com os nossos alunos. Queremos que os nossos alunos sejam formados de forma rápida. Eles aceitam Jesus aqui agora e daqui 10 minutos já são crentes fervorosos, já são crentes evangelizadores, já são profetas, já são professores, mas esquecemos que eles precisam ser trabalhados com calma, com cuidado. Nós não podemos precipitar a formação espiritual e intelectual desses alunos. Eu tenho que investir tempo nesses alunos. Eu tenho que gastar tempo nesses alunos. E é isso que nós devemos fazer. Esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje. Uma geração fast food que tudo relâmpago, miojo, 3 minutos está pronto. Mas para fazer discípulos para Cristo, não é assim. É com calma, com dedicação, comprometimento, ter compromisso com aqueles alunos. Eu vou me estudar, vou estudar, vou me esforçar o bastante para formar o caráter, para formar o intelectual daquele aluno dentro das Escrituras Sagradas. Porque como foi dito no vídeo anterior, que é somente as Escrituras pode transformar os nossos alunos. Devemos gastar tempo com eles. Investir pesado neles. Trabalhar na parte intelectual deles. Para que eles possam crescer, tanto fisicamente, espiritualmente, intelectualmente. E é isso que nós precisamos fazer, é gastar tempo e investir nos nossos alunos. E quando eu invisto nos meus alunos, eu estou acreditando naquele investimento. Porque quem está por trás disso tudo é o soberano, é o Cristo vivo que está no nosso meio. Então eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que acreditar fielmente no que eu estou ensinando, no que eu estou transmitindo e, acima de tudo, crendo naquele que tudo pode transformar a vida dos nossos alunos. Gasta tempo, professor. Para com este negócio de só querer domingo lá de manhã com os alunos e depois, durante a semana, nada e só no outro domingo. Gaste tempo, professor, com seus alunos. Invista nesses alunos hoje, porque amanhã eles podem se tornarem grandes evangelistas, pastores, professores. E você, professor, terá uma participação nisso. Então, invista nos seus alunos. Não mede esforços. Se for preciso gastar financeiramente, gaste. Se não tiver como gastar financeiramente, busque ajuda, busque patrocinadores, busque ajudadores na parte financeira.
E assim vamos conduzir esses nossos alunos intelectualmente para entender cada dia mais o Evangelho de Cristo, para que eles possam aprender mais sobre a pessoa de Cristo e assim ficar firmes no Senhor, em nome de Jesus. Jesus escolheu a Pedro. Aos olhos humanos, não era uma ou um dos melhores alunos para ter em sala. Estudar a vida de Pedro, nós podemos falar, nós não queríamos alunos igual Pedro dentro das nossas classes. Às vezes não queríamos alunos como Pedro dentro das nossas classes. Por quê? Falando de Pedro, ele oscilava como uma gangorra, desde os picos mais altos da coragem até as profundezas da covardia. Uma hora ele falava, se fosse preciso morrer pela causa, por Cristo, ele morreria, mas logo a seguir ele vai negar Jesus. Na mesma hora que ele está falando ou quando ele está expressando que vai até a morte por causa de Cristo, mas quando chega o momento de provar isso, ele renuncia, ele nega a Cristo. Mas cadê aquilo que ele falou lá atrás, que não ia abandonar, que até o final, se preciso fosse morrer, ele ia? Mas Jesus chamou, porque Jesus acreditava, porque Jesus tinha certeza que poderia mudar aquele homem. Pedro, com a mesma velocidade que avançava rumo à devoção mais fiel, dava marcha ré e tropeçava nas próprias palavras. E interessante falar sobre esse aluno Pedro, que parece conosco. Nós também somos esses tipos de alunos. Eu não é professor de escola dominical. Quantas vezes falamos que vamos ficar fiéis ao Senhor, firmes ali, passa alguns minutos. Cadê a fidelidade que nós falamos? Cadê a fidelidade que eu proferir? Cadê essa prática? Parecemos com Pedro. Temos essa característica de Pedro. Na mesma hora que estamos lá em cima, no pico, na mesma hora eu desço e não cumpro aquela palavra. E nós temos, professor, esses tipos de alunos nas nossas classes. E não podemos largar esses alunos. Assim como Cristo não nos largou, não nos deixou, nós também não podemos deixar esses alunos jogados, sem ter um acompanhamento, um aconselhamento. Precisamos ter paciência e calma para trabalhar com esses alunos. O sangue de Pedro corre nas nossas veias. O pulsar do coração de Pedro bate no nosso peito. É ou não é para o professor? Quantas vezes Jesus teve que ter paciência conosco, para trabalhar conosco, para trabalhar em nós? E hoje nós não queremos ter paciência e nem gastar tempo. Na verdade, não vou falar gastar, investir tempo nos nossos alunos. Quantas vezes está acontecendo isso conosco? Perdemos aquele senso de importância daquela aula. Estamos perdendo. Às vezes, para nós professores, aquele aluno é simplesmente mais um ali inscrito, mais um ali matriculado nas nossas classes, nas nossas escolas. Mas Jesus chamou esse discípulo, que era um discípulo complicado, mas Jesus o chamou e Jesus o transformou. Assim como Jesus transformou Pedro, Jesus pode transformar os nossos alunos no seu nome.
pode fazer desses nossos alunos professores até melhor do que nós. Pode fazer desses nossos alunos pregadores, evangelistas, missionários. Mas o que nós precisamos é investir tempo nesses alunos. Investir tempo, professor. Invista tempo nesses alunos. Falamos coisas lindas para Deus e depois tropeçamos em nossa língua e blasfemamos contra Ele. Às vezes aquilo que os nossos alunos fazem e nós ali queremos desistir deles, às vezes nós fazemos, professores, mas Jesus não desiste de nós. E por que vou desistir dos meus alunos? Porque eu não posso investir tempo nesses alunos. Jesus investiu em nós. Outro ponto acerca disso, que por mais que Pedro tinha essas dificuldades todas, essa difícil personalidade, Cristo enxergou uma alma necessitada de um mestre, de alguém que o ensinasse a alcançar a salvação. Então Cristo viu além disso. Cristo viu uma alma que necessitava de salvação, uma alma que necessitava de um mestre que conduzisse, que caminhasse com ele e o levasse à salvação. Jesus fez isso, o nosso bom mestre, é o nosso exemplo. E esses alunos nossos que têm essas dificuldades, que têm esses problemas, que têm essas personalidades difíceis, só precisa de um bom mestre que entendam a importância daquela alma, a importância desse aluno, a importância dessa pessoa, não só para mim, não só para Cristo, não só para a sociedade, não só para a família, mas a importância desse aluno também para a obra, a importância desse aluno para o Evangelho. E isso eu aprendo com Cristo, quando Ele chama Pedro. Ele sabia da personalidade de Pedro, mas o chamou. Então não podemos abandonar os nossos alunos só porque eles têm umas dificuldades, só porque eles têm personalidades difíceis. Não podemos abandonar esses alunos, devemos trazê-los para perto de nós, para que possamos trabalhar com eles, para que possamos conduzi-los a Cristo. Muitos professores só enxergam que precisam cumprir uma agenda num domingo pela manhã. É isso que acontece, ou é isso que está acontecendo. Não generalizando, mas na maioria dos casos, os professores vão no domingo de manhã simplesmente para cumprir uma agenda, para cumprir aquela agenda rotineiramente. Cumprir uma rotina que todo domingo levantar às 8 horas da manhã, ir para a escola dominical, 10 horas ir embora, simplesmente para cumprir uma rotina. Por quê? Eu falo isso. Passa trimestre e entra trimestre. O professor, ele não muda a sua metodologia, ele não muda a sua didática, continua a mesma anos e anos, aquela didática falida, aquela metodologia falida. Não há uma atratividade
nas suas aulas? Não há. Então, simplesmente, eles estão cumprindo simplesmente uma rotina de ir aos domingos de manhã na escola dominical e pronto, virou rotina. Eles não têm a autocrítica de entender que precisa mudar, que precisam trazer mudanças para a escola dominical. Eles não entendem isso. Eles não enxergam isso. Tiago 3:1 vai falar que não é para todos quererem serem mestres. O que nós aprendemos com isso? Tiago não está desanimando as pessoas de serem mestres, de serem líderes, mas simplesmente mostrando a responsabilidade de ser mestre, a responsabilidade de ser líder. Professor, você tem que ter responsabilidade de dar uma boa aula, de ensinar o conteúdo da lição, esquecer da sua vida particular e ensinar o conteúdo das lições para o aluno. É isso que o aluno está aí na escola dominical, para aprender a lição, para aprender a palavra. Tem que ter responsabilidade, professor, e ensinar. Precisa ter responsabilidade. Precisa entender que você está ali para ensinar. E nós vamos ter uma cobrança, nós vamos ter um julgamento, um padrão mais alto do que aqueles que nos seguem. Porque eu estou na função de líder, de mestre. Se você não tem esse chamado, professor, procura outra coisa a fazer na igreja, mas não fica ali ocupando o espaço de quem tem chamado. Não ocupa esses espaços. Esses professores que não enxergam como Jesus são responsáveis pelo analfabetismo bíblico que sofrem os nossos alunos. É assim que acontece. Esses professores que não enxergam como Cristo, eles têm uma participação tremenda nesse analfabetismo, nessa decadência espiritual desses alunos, nessa fraqueza espiritual desses nossos alunos. Os nossos alunos vêm para ouvir a palavra, ouvir o ensinamento, aí o professor lhe só enche linguiça, como se nós estivéssemos num açougue, só enche linguiça. Os nossos alunos não saem com o conteúdo da matéria, os nossos alunos não foram atraídos pela matéria, porque o professor não tem atratividade nenhuma, não tem didática nenhuma, metodologia nenhuma. Aí nós vemos o nível de espiritualidade dos nossos alunos, por causa da responsabilidade dos nossos professores. Por mais problemático que alguém pareça, ao ponto de não ser desejado como aluno da EBD, precisamos ter a visão de Jesus. Aquele aluno não é desejado na escola dominical, por causa da sua personalidade. Mas eu tenho que ter a visão de Cristo na minha vida, de enxergar que Ele pode fazer a diferença no reino do Senhor. Que Jesus pode transformar, porque Jesus pode mudar ele, e ele se tornar um grande homem de Deus, um grande jovem, adolescente, na mão do Senhor. Apesar de todas as imperfeições e do temperamento de Pedro, o mestre não o descartou. Jesus não descartou Pedro. E por que você, professor, não generalizando,
mas porque muitos descartam muitos alunos. Não correm atrás, não procuram, não incentivam. Muitos professores não examinam se o problema está nos alunos ou se o problema está em nós mesmos, professores. Não enxergam isso, não enxergam como Cristo. O professor precisa ter visão educacional, de crescimento. Ao olhar para Pedro, pedra bruta, Jesus teve a visão futurística de uma pedra lapidada, pronta para ser trabalhada e usada por Deus. É essa visão, professor, que você tem que ter do seu aluno. Uma pedra que pode ser lapidada e usada por Cristo. É essa visão, professor, que você tem que ter. Não desistir daquele aluno, mas lutar até o final por esses alunos. Jesus não focou nos problemas e dificuldades que enfrentaria para discipular Pedro, para treinar Pedro, para trabalhar com Pedro. Jesus ele não focou nesses problemas, nem na paciência que precisaria ter para alcançar esses alunos ou esse aluno. Não, ele sabia que tinha que ter paciência. Sim, somos nós, temos que ter paciência. Mas Jesus focou no potencial desse aluno chamado Pedro. É isso que nós devemos fazer, focar no potencial que os nossos alunos possam vir ter. Focaliza isso, foca isso, professor, no potencial do seu aluno, que amanhã se tornará um grande professor na casa do Senhor. Caminhando para o final, todos precisam ser alcançados pela palavra, e a escola dominical é um lugar de ensino da palavra. Se todos precisam ser alcançados pela palavra, e a escola dominical é um desses meios, então eu tenho que ensinar a palavra de Deus na minha classe. Eu tenho que ensinar esta palavra que traz vida e vida com abundância. Eu tenho que ensinar sobre as Escrituras Sagradas. Como para Jesus não foi uma perda de tempo estar ali, para nós, professores, também não é perda de tempo investir nos nossos alunos. Não acha que é perda de tempo investir nos nossos alunos, professor? Invista no seu aluno, que venhamos investir nos nossos alunos, porque eles são importantes para nós, para Cristo, para a sociedade, para a família. Esse aluno é importante. Então, invista nesse aluno. Professor, estude, pesquise, programa boas aulas, corre atrás de métodos que funcionam, usa uma didática que atraia os alunos para a aula. Não comece a dar aulas expulsando os alunos, não fisicamente, mas intelectualmente ou mentalmente, de dentro da sala, daquela aula que está sendo dada. Invista tempo, professor. A escola dominical ela é importante para a sociedade, ela é importante para a igreja.
líder, dirigente, pastores, tire 5 minutos em todos os cultos para você falar da importância da escola dominical. Faça isso, ajude seus professores, ajude seus superintendentes. Nós precisamos disso. Investe líderes em congressos sobre a escola dominical. Proporcione, todas as vezes que possível for, estudos para professores, para superintendentes, escola dominicais, estudos para falar da importância disso, da importância da escola dominical. Você que nos segue no canal, nesse nosso canal, nós vamos ter ainda aulas ainda que nós vamos falar sobre a pessoa do superintendente, sobre a pessoa do professor, sobre a pessoa do dirigente da própria igreja, acerca do apoio da escola dominical. Professores, invistam nos nossos alunos. Tenha essa visão de Cristo em investir nos nossos alunos. Enxergar além, enxergar o potencial dos nossos alunos. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos ajude divulgando essas aulas, e que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e continua dando graça e misericórdia para cada um de nós. Até a próxima aula com o professor David Vinícius.